Um crime envolvendo dois irmãos assombrou uma cidade no Texas por 42 anos. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, de mistérios. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixa um like que isso ajuda muito, um comentário, e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Na manhã de 8 de abril de 1981, Wendell Alexander voltou para casa depois de seu turno noturno em uma empresa que produzia pneus em Texarkana, Arkansas, e encontrou a porta da frente de sua casa aberta. Ele achou aquilo bem estranho, pois seus dois filhos, Karen, de 14 anos, e seu irmão Gordon, de 13, sempre trancavam a porta quando ele saía para trabalhar na parte da noite. Quando ele entrou em sua casa, logo percebeu seu filho deitado em uma poça de sangue na cozinha. Desesperado, ele saiu em busca de sua filha. No quarto dela, perto da sala de estar, ele descobriu a adolescente deitada de bruços na cama, mal respirando. Sem entender o que tinha acontecido com seus filhos, ele rapidamente ligou para a emergência. Quando a ajuda chegou, os paramédicos notaram que Gordon estava gelado, indicando que ele já estava morto há algum tempo. Karen, que claramente sofreu um trauma na região do rosto, ainda estava respirando, mas estava gravemente ferida. Os socorristas notaram que havia sinais óbvios de agressão sexual. Rapidamente, ela foi levada até o hospital local, mas seus ferimentos eram muito graves e ela não resistiu e faleceu depois de 3 dias. Infelizmente, ela nunca voltou à consciência para dizer quem tinha feito algo tão terrível contra ela e seu irmão. Wendell, o pai, disse que encontrou a arma do crime, que era uma faca daquelas de passar manteiga. Só que ele disse que ficou tão nervoso no momento que acabou tocando na arma do crime e ele ficou preocupado, porque teriam ali as impressões digitais dele e ele acreditou que pudesse ser responsabilizado por aquilo. Então ele explicou aos policiais que ele só tocou na faca porque ele ficou nervoso. Uma autópsia revelou que Karen foi abusada um pouco antes de morrer. Especulou-se que durante ou logo após o ataque, ela foi esfaqueada no olho direito com tanta força que a lâmina perfurou seu cérebro, causando danos irreparáveis. Gordon também sofreu inúmeras facadas, muitas delas defensivas, indicando que ele resistiu bastante. Infelizmente, o menino, que estava em uma cadeira de rodas na época, como resultado de uma recente cirurgia no quadril, não conseguiu fugir do assassino. O médico legista determinou que, devido ao fato de Gordon estar em estágios avançados de lividez cadavérica quando os corpos foram descobertos, os assassinatos provavelmente ocorreram na noite de 7 de abril. A polícia deduziu que alguém esperou o pai sair da casa para atacar os irmãos indefesos. Durante entrevistas com Wendell, bem como com vizinhos e amigos da família, os detetives descobriram que a mãe das crianças, chamada Vera, estava na ala psiquiátrica de um hospital no momento dos crimes. Infelizmente, a mulher sofria de depressão e precisou ser internada 2 semanas antes do crime. O crime foi muito chocante para a cidade e alguns rumores começaram a surgir. Alguns acreditavam que Vera contratou um assassino para matar seus filhos e se vingar de seu marido por algum motivo. A polícia foi atrás disso para ver se tinha alguma verdade naquilo, mas ela foi investigada, a polícia ali fez uma série de perguntas para ela, interrogatório, enfim, e ela foi descartada. Ela não tinha nenhum envolvimento no crime. Como Wendell tinha um álibi sólido, ele também foi eliminado como suspeito desde o início. Todos que o conheciam diziam que ele era um bom pai e que jamais iria fazer alguma coisa ruim contra seus filhos. Embora as autoridades tivessem recebido alguns relatos de que Karen foi abusada em casa algumas vezes, os policiais precisavam de provas. Como eles não encontraram nenhuma prova e o pai da menina também negou, o assunto foi esquecido. Naquela época, a cidade em que eles moravam tinha praticamente 20 mil habitantes, e os detetives estavam fazendo o possível para encontrar o assassino. Mas a investigação foi interrompida quando todas as pistas possíveis foram esgotadas, sem uma prisão. Em 1983, enquanto estava detido em uma prisão no Texas, aguardando julgamento por assassinato, Henry Lee Lucas começou a confessar muitos assassinatos não resolvidos.
Depois que descobriu que confessar trazia algumas vantagens, Henry começou a receber crédito por crimes sobre os quais ele com certeza não tinha cometido. Ele estudava as fotos da cena do crime que lhe davam e memorizava cada detalhe. Quando chegava a hora de explicar o seu envolvimento no crime, ele recorria a essas memórias, levando as autoridades a acreditar que ele era o responsável. Ao ser questionado sobre o caso Karen e Gordon, Henry lembrou que certa noite entrou sorrateiramente em uma casa e atacou os dois irmãos enquanto eles dormiam. Como se sabia que ele passou por um período em Texarkana, não havia razão para duvidar de sua história. Foi só quando os detetives souberam que ele estava trabalhando na Flórida na época dos crimes que ele foi descartado como suspeito. A ciência forense também confirmou mais tarde que seu DNA não correspondia ao encontrado no local. Pouco depois do enterro dos irmãos, Wendell e Vera arrumaram seus pertences e saíram da casa onde ocorreu o crime. Em 1984, infelizmente, ela tirou a própria vida. O dono da casa onde ocorreu o crime, número 501 da rua Baden, acabou mandando demolir a residência após passar por uma enxurrada de inquilinos, nenhum dos quais ficou muito tempo na casa. A história era sempre a mesma. Os inquilinos se mudavam apenas para fugir depois, relatando ter ouvido uma cadeira de rodas se mexendo e sons de criança gritando várias vezes por dia. Wendell seguiu em frente com sua vida, casando-se novamente e tendo 2 filhos, um menino e uma menina. Ele faleceu em 6 de novembro de 2014, por complicações da doença de Alzheimer, aos 80 anos. Karen Alexander era conhecida na escola como uma menina tímida que geralmente só falava quando falavam com ela. A aluna da 8ª série aspirava em um dia a ser enfermeira. Ela gostava muito de frequentar uma igreja local, assim como seu irmão. Já Gordon era extrovertido e aventureiro. O garoto nasceu com um problema cardíaco congênito. Gordon foi submetido a uma cirurgia cardíaca aberta quando era criança. Pouco tempo depois, ele sofreu um derrame que o deixou com o uso limitado do braço e perna esquerdos. Mas ele não deixou se abalar por isso. Os vizinhos sempre se lembram dele andando de bicicleta pela cidade com um sorriso no rosto. Infelizmente, ele acabou uma vez quebrando o quadril em uma queda de bicicleta. A cirurgia que se seguiu exigiu o uso de uma cadeira de rodas durante sua recuperação. Por isso que ele estava usando uma cadeira de rodas no momento do crime. Em 2022, o ex-capitão da polícia de Texarkana, Calvin Seward, que foi um dos policiais originais designados para o caso contra os irmãos, pediu e obteve permissão para revisar os arquivos, na esperança de finalmente levar o assassino à justiça. Embora tivesse se aposentado da polícia anos antes, ele nunca se esqueceu de Karen e Gordon. Ele até tinha uma foto dos irmãos que deixava sempre em sua mesa de trabalho para que ele se lembrasse todos os dias que eles precisavam de justiça. Com a ajuda do criminologista forense Todd Sheff, da Unidade de Casos Arquivados de Texarkana, e da especialista em DNA Kelly Dixon, Calvin repassou os acontecimentos de 7 a 8 de abril de 81. Amostras de sangue, bem como manchas de sêmen, foram retiradas dos lençóis da Karen. Elas foram enviadas ao laboratório criminal para uma análise. Raspados preservados sob as unhas dos irmãos também foram enviados ao laboratório para estabelecer o DNA. Mesmo que a maioria dessas análises já tivessem sido feitas no passado, eles tinham a esperança de que, com o avanço da tecnologia, alguma coisa nova aparecesse. 18 meses depois de Calvin e sua equipe começarem a trabalhar para encontrar o assassino de Karen e Gordon, uma correspondência foi encontrada. As provas biológicas retiradas da cena do crime revelaram ser as do pai das vítimas, Wendell Alexander. Embora ele tivesse oferecido uma desculpa plausível para suas impressões digitais estarem espalhadas por toda a arma do crime naquela época, a presença de seu sêmen na cama de sua filha era uma evidência contundente que não poderia ser facilmente explicada. Além disso, vestígios de resíduos de latão, cobre e zinco descobertos no corpo de Karen e no sangue nas mãos de Gordon foram considerados consistentes com os materiais usados no local de trabalho de Wendell. Uma evidência de uma fibra também foi descoberta em ambas as vítimas, também apontavam para o pai como tendo sido a última pessoa com quem eles tiveram contato físico antes de morrer. A linha do tempo dos acontecimentos sugeria que Wendell era o único que tinha o motivo e a oportunidade para cometer esse crime.
Embora a teoria antigamente fosse de que um estranho tivesse entrado na casa depois que o Wendell saiu para trabalhar, parecia muito mais provável que o próprio pai tivesse atacado seus filhos no início da noite. Para não levantar suspeitas, ele saiu para trabalhar normalmente após o crime, mesmo com sua filha ainda viva. Depois de encontrar os corpos e avisar a polícia, seu comportamento calmo e falta de emoção no local foram confundidos com ele sendo um homem forte que não podia se desesperar. O cenário que eles conseguiram montar com base nas evidências disponíveis mostrava que, com Vera no hospital mais uma vez, teorizou-se que Wendell havia tentado forçar sua filha adolescente antes de ir para o trabalho, uma prática que alguns consideravam rotineira na casa. Só que dessa vez o Gordon ouviu o que estava acontecendo e saiu em defesa de sua irmã. Num acesso de raiva, Wendell perseguiu o filho até a cozinha, onde pegou a primeira coisa que encontrou, uma faca de manteiga, e começou a esfaquear o menino, que não conseguiu escapar, pois estava em uma cadeira de rodas. Com Gordon morto, Wendell voltou para o quarto da filha, onde a esfaqueou para ela não contar nada antes de ir para o trabalho, conforme programado, estabelecendo ali um álibi. Nenhum DNA estranho foi encontrado na cena do crime ou nos corpos e não houve sinal de entrada forçada. Estes eram fortes indicadores de que os assassinatos não tinham sido cometidos por terceiros. Aqueles que conheciam as crianças atestaram que elas se preocupavam com a segurança quando estavam sozinhos. Então, eles jamais teriam deixado a porta aberta ou deixado um estranho entrar. Em 19 de outubro de 2023, as autoridades de Texarkana anunciaram que a investigação sobre os assassinatos de Karen e Gordon Alexander estavam oficialmente encerradas. O assassino foi o pai deles, Wendell, que teria recebido 2 acusações de homicídio capital se não tivesse morrido antes que a justiça pudesse ser feita. Depois de analisar as evidências, a promotora do condado concluiu que Wendell havia esfaqueado sua filha até a morte durante uma agressão sexual. Gordon foi morto em retaliação por ter ajudado sua irmã e para impedi-lo de contar à polícia o que tinha visto. Também foi dito que ele tentou ligar para a emergência para pedir ajuda antes que o assassino o alcançasse, então mostra que ele nunca teria deixado ninguém escapar impune de prejudicar a sua irmã, até mesmo o próprio pai, mas infelizmente não foi suficiente, ele não conseguiu ligar para a emergência. O caso foi finalmente resolvido depois de 42 anos. Durante décadas, os detetives vasculharam os arquivos dos casos repetidamente em busca de qualquer coisa que pudesse levar a identidade de um suspeito e trazer alguma resolução para as muitas vidas afetadas por esse crime. Embora já tenham se passado 42 anos desde o crime, agora identificamos um único suspeito nesse caso, disse o chefe de polícia. Esperamos que os amigos e restantes familiares de Gordon e Karen Alexander possam encontrar alguma paz ao saber que foram reveladas provas científicas e circunstanciais suficientes para resolver este caso de 42 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, 42 anos, bastante tempo, mas felizmente o caso foi resolvido e a gente pensar que foi o próprio pai que fez isso é realmente muito perturbador. Foi uma pena também o caso não ter sido resolvido antes para ele receber a sua pena. Passou muito tempo mesmo, ele já era velho, então acabou falecendo. Mas é um caso chocante em que eu confesso para vocês que eu não imaginava que teria esse final. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.